rojo el capitán de Boca. Si convierte, Boca es semifinalista de la Conmebol Libertadores. Rojo contra Arias. ¡Va Rojo! Boca le ganó a Racing 4-1 la definición por penales y es semifinalista de la Conmebol Libertadores 2023. Que fenômeno, hein? Narrador da ESPN Argentina, Mariano Clos, se não estiver errando aqui a pronúncia do nome, mas sempre legal, né? A gente ouvir as diferentes narrações, legal, com emoção. Boca semifinalista da Conmebol Libertadores. Festa lindíssima no cilindro ontem, viu, Abel? A torcida do Racing, que é uma torcida também que joga muito com o time, que compra muito barulho do time. Fez uma festa muito bonita. O jogo até atrasou por causa dos papéis em campo, né? O jogo demorou um pouquinho para começar. Aquilo é tradição. Lembro até na Copa de 78 lá na Argentina, que voava de papel no campo, né? Quando a Argentina jogava. Os papelitos. Os papelitos. Então é o seguinte, vamos ouvir personagens desse confronto que vem aí pela frente. Tem o Piquerez, tem o Cavani, tem mais um jogador do Palmeiras que eu não me lembro, mas a gente vai ver agora. Aí eu vou lembrar. Referente ao Boca, a gente sabe o adversário que é, sim. A gente vai preparar nossos jogos contra eles, mas agora é comemorar a vitória, né? E a classificação, né? A gente, depois, quando voltar a trabalhar, vamos preparar nossos jogos contra eles. Temos 24 horas, né? Como disse nosso treinador, para virar a chave. Então agora vamos comemorar essa classificação. Acho que vai ser um grande jogo, uma final adiantada, dois grandíssimos elencos, times dentro da América, dois gigantes. Boca tem grandes jogadores, tanto como Cavani, sei lá, jugadores de trayectoria como Rojo, Romero. Es un rival, digamos, que tiene experiencia en esta competición, al igual que lo tenemos nosotros, al igual que lo tiene Boca. Así que va a ser, yo creo, una semifinal hermosa de jugar. Prepararemos bien el partido y bueno, haremos digamos, lo mejor que podremos hacer para poder obtener el pasaje a esa final que tanto decía. Yo creo que lo tenemos todos. Tá aí! Será que já jogaram? Já devem ter jogado juntos, né? Na seleção uruguaia? Piquerez e Cavani? Cavani? Possivelmente. Acho que sim, né? Quem leva melhor dessa vez? Mata-matas entre Palmeiras e Boca Juniors por competições da Conmebol. Aí vários confrontos, em Mercosul 98 foi a única que o Palmeiras passou, né? Nas quartas de final, o confronto. Aí teve a final da Libertadores 2000, com vitória do Boca Juniors no Morumbi. Eu estava nesse dia no estádio, foi vitória nos pênaltis do Boca, né? Palmeiras tentando o bicampeonato ali, tinha sido campeão em 99, né? Depois, em 2001, nas semis, esse ano teve a ajudinha da arbitragem, que eu lembro bem. O Baldo Aquino. Os palmeirenses até hoje não esquecem esse nome. Robaldo Aquino. Virou Robaldo. O Baldo Aquino. Lá na Bomboneira. Pênalti do Córdoba no Fernando, volante, né? Pênalti do Córdoba no Pênalti Fernando. do Fernando, você lembra bem. Fernando. Libertadores 2018 foi aquela do Benedetto. Felipão era o técnico do Verdão e o Verdão quase chegou à final. Quem chegou foi o Boca. Foi a final Boca e River esse ano, né? Foi. Que acabou jogando lá na Espanha. E agora, então, pela quinta vez, eles se encontram em competição sul-americana. 3 vezes o Boca passou, 1 vez o Palmeiras passou, e agora se encontram de novo o professor Celso Zelt, que vai falar agora quem é o favorito. Duelo de titãs, Aí. como colocaríamos nos títulos dos bons tempos da Emília Placar. Esse aí eu usei muito, duelo de Mas titãs. não era o Titãs, explica, prof, não era o Titãs a grande banda brasileira, é uma outra coisa. Titãs de gigantes. Exatamente. Tem 2 títulos que eu usei muito, esse duelo de titãs e o outro era mais que um jogo, uma loucura. Também vale, né, prof? Usamos Também daria para usar, né? E pode também valer para os jogos entre esses 2 times, né? Você quer um favorito? Eu te aponto. Na bola, Palmeiras. Na mística, equilibra. Porque o Boca, jogar mesmo, o Boca não tá jogando, não. O Boca não faz gol, né? Veio de 2-0-0, contra o Nacional também sofreu. Passou nos pênaltis. Penou, até que fez gol, mas também tomou, acabou indo para os pênaltis. Não é o melhor Boca, mas eu lembraria que Bocas meia-bocas também chegam. E para o Boca tem um valor muito forte na Argentina, que é alcançar o número de títulos do Independiente.
O Independiente é o grande campeão da Libertadores com 7 e o Boca tem 6. Então também tem esse componente, tem jogadores muito importantes como o Cavani, como o goleiro Romero, é o Boca. Tem o jogo lá, que é sempre uma pedreira. Não tá ganho não, mas se você quer um favorito, eu te digo que é o Palmeiras pelo futebol. Temos números do Boca Juniors para a gente colocar na tela, para ver se tá tão mal assim, pelo menos na campanha e nos números. Olha aí, Boca Juniors na Libertadores 2023, 10 jogos, só perdeu 1, 4 vitórias e 5 empates. Foi. Perdeu pro Pereira, né? Isso. O grupo era fraquinho, cá pra nós, hein? Tinha o Colo-Colo que... Cacique, né, prof? Mas já foi um cacique mais forte também. Só papo do O Boca perdeu pra quem? Vocês falaram? Pereira. Pro Pereira? Pereirão. Ah, tá de brincadeira. Quase perdeu Conseguiram perder pra esse Pereirão aí? Quase perderam os 2 jogos, viraram no fim na Bomboneira. Olha aí, ó. Em 10 jogos, o Boca fez 11 gols Pouco, e hein? só sofreu 4. Se a gente pegar a média de gols por jogo dos 32 da fase de grupos, só o 19º ataque. Em compensação, tudo bem, pode ser positivo você lembrar que só perdeu um jogo em 10. Mas nos mata-matas, são 4 empates, né? 2 empates contra o Nacional. E 2 empates com o Racing. A bola na trave, primeiro lance do jogo, né? Primeiro lance. O Boca Juniors jogar, né? Não sei o que os companheiros pensam. Jogou melhor na Bomboneira do que no Cilindro. Jogar. Sim, No teve primeiro mais tempo na chances de Bomboneira, gol. o Arias teve uma grande atuação, o goleiro chileno do Racing. Ontem não. Ontem o Racing foi melhor que o Boca Juniors durante grande parte do jogo, né? E nos pênaltis apareceu o Romero, que já começa a ser um dos nomes até agora da Libertadores. E o Romero tem uma história interessante, o Sérgio Romero, né, que a gente está vendo aí no GC. Ele é torcedor do Racing. E o argentino, geralmente, quando torce para um time, ele fala muito em pertencimento, né? Porque o time é parte da vida dele, o sentimento que ele tem pelo time, às vezes é a criação, a família. O Romero é torcedor do Racing, ele defende 2 pênaltis ontem, os jogadores do Boca correm em direção ao Romero, ele fica lá de ida, Muito prof. Ele tá sério, gelado, muito né? sério, Ele não fica rindo, nada. Se você abrir o Instagram dele agora, tá lá, o jogador do Boca, sentido de pertenência, sentido de pertencimento ao Racing, no Instagram oficial dele. É uma dessas histórias da Libertadores que sempre tem muito boas histórias, né? E o Romero, que é o nome do Boca no mata-mata, né? Nos pênaltis contra o Nacional decisivo, nos pênaltis contra o Racing decisivo também, torcedor do time que ontem ajudou a eliminar no Cilindro. Agora, tem aquela coisa que eu pelo menos, vejo, enxergo, não só no Boca, mas nos times argentinos em geral. Pode não ser o melhor Boca da história, tá longe disso, Sim. A gente sabe e nós temos visto. Mas é aquele time que nunca se entrega, que vai se matar até o final e que é difícil de ser batido, mesmo não sendo tecnicamente superior ao Palmeiras. Não sei se vocês têm essa mesma visão. A mística, a raça também não vai ganhar jogo, mas ajuda, principalmente numa competição como é a Libertadores, ou não? Se a gente pegar dentro dessa Libertadores, se o Olímpia tirou o Flamengo, por que o Boca? Acho que a diferença é até menor entre Boca e Palmeiras e Flamengo e Olímpia. Ainda que o Palmeiras seja hoje um time muito mais regular do que o Flamengo, mas o Boca tem muito mais recurso que o Olímpia, técnico, para conseguir. Você tá falando de Cavani, o Barco, que mal jogou nos 2 jogos, que é um dos jovens mais promissores da América do Sul. Então, assim, para mim eu também vejo como professor. O Palmeiras é favorito. Se o Fluminense passar, eu acho que o campeão menos provável seria o Boca, por bola. Mas você não pode descartar um clube como esse. Que fase do Boca, hein? Boca, Fluminense, Inter e Palmeiras, e o menos provável seria o Boca. Não seria uma zebra, longe disso. Seria até desrespeitoso com o Boca. Que virada na vida do Mas, Boca, pra professor. mim é o menos O provável. temido Boca Juniors. Mas você vê, tem potencial aí, né? Tem um Cavani que ainda... O Cavani está fisicamente comprometido, né? Está preso, mas ainda não explodiu. Depois que eu vi o Paulo Rossi fazer aquela desgraceira toda na Copa de 82 sem fazer gol há um século e de repente faz uma vez, o Cavani é um candidato a isso. O Benedetto 2018 é um pouco isso, né, prof? O Benedetto é um jogador tinha seus inferior ao problemas. Cavani, mas em 2018, aquela classificação do Boca sobre o Palmeiras na semifinal, com 2 gols depois dos 40 minutos. O jogo estava 0-0 na Bomboneira, o Benedetto fez um e fez o segundo, E né? E o jogadores- 2-0 para o jogo da volta para o Palmeiras ficou muito complicado. É, São essas imagens aí, né? É um time que coletivamente realmente não O Chopp encanta, Ávila, olha lá, Não esse tá. Cruzeiro. não está no melhor momento o Boca, mas tem jogadores de muita jerarquia, jogadores importantes. O Abel sabe disso. E até por isso eu acho que o favoritismo do Palmeiras é ainda melhor. Porque o Palmeiras maior. Porque o Palmeiras não será surpreendido. O Palmeiras sabe muito bem
quem vai enfrentar. E fala-se muito da Bombonera, e aí o Abel vai gostar. Bomboneira. A classificação ontem foi fora. Foi fora. Um time que não joga só na Bombonera. Não, peraí, cansei de falar isso, professor. Já que você puxou, eu vou lembrar. O Boca Juniors histórico de Carlos Bianchi, temido, ele foi campeão jogando no Olímpico contra o Grêmio, no Morumbi contra o Santos, no Morumbi contra o Palmeiras. Ele jogava em casa e fora. É isso. Ele não jogava só na Bombonera. Boca histórico é isso. Aliás, estamos falando de um Boca histórico de Carlos Bianchi, ou Bianchi. Esse Palmeiras agora, ele pode ser comparado? É um Palmeiras tão temido quanto aquele Boca era temido? E é o sucessor daquele Boca. Se você pegar a história da competição, Brasil à parte, porque a gente às vezes olha para a Libertadores muito com os olhos brasileiros, né? Nós vamos pegar a competição. Qual foi o time mais recente que fez algo próximo do que o Palmeiras está fazendo? Foi o Boca. Muito consistente, é o time a ser batido, que todo mundo abre o olho quando vai enfrentar. A situação está inversa agora. Eu acho que o Boca está mais preocupado com o Palmeiras. Eu também acho. E assim, é o Palmeiras cascudo, porque a gente tá falando de um Palmeiras, tem toda a mística do Boca, caindo eliminações, mas é um Palmeiras que foi lá no Monumental já e atropelou o River Plate. Então, assim, não acho que é um Palmeiras que vai vir intimidado por conta do histórico. E pra mim, sim, se você fala do time histórico do Bianchi, você coloca da mesma forma o Palmeiras do Abel. Aí uma questão muito pessoal minha, assim, não é uma questão de analisar resultado, desempenho, é que eu ainda acho que a Bombonera, pra mim, é o cenário mais místico da Libertadores. Isso para mim é algo inigualável. Se a gente falar de bola, de campanhas, para mim o Palmeiras do Abel já tá no mesmo nível que o Boca do Bianchi. Daqui a pouco teremos análise tática do amigo Eu tô aguardando. André Donk. Eu quero ver essa daí. E vocês cornetem à vontade ali participar. É o Tatiquinho, me falou agora Pedro Ferrari. É o Tati. Na sua análise, você vai falar mais do Boca ou do Palmeiras ou dos dois? Mais do Boca. Mais do Boca? Falar de coisas que podem preocupar o Palmeiras, mas é em cima do Boca. Antecipar problemas. Então, antes da sua análise, Rafael... Fala, família palmeirense. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Eibar diz que poupou energia do Palmeiras na Libertadores. Tiramos as esperanças deles lá. Verdão empatou sem gols com o Deportivo Pereira, da Colômbia, e avançou para a quarta semifinal seguida no torneio. Parece fácil, né? Diz técnico. O Palmeiras empatou por 0-0 com o Deportivo Pereira, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, e avançou para a semifinal da Comebol Libertadores após ter goleado por 4-0 no primeiro jogo, disputado na seu OMB e a ponto, na avaliação do técnico Eibar Ferreira, que testou uma formação com 3 zagueiros na partida desta noite, a primeira sem Dudu, lesionado e fora da temporada. O time colombiano veio para São Paulo com a missão de não deixar o Palmeiras jogar. E conseguiu. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.